Investigadores enfrentam diversos casos na carreira e são treinados para se adaptar a cada situação. Mas alguns casos tomam um rumo estranho que ninguém esperava e, como resultado, permanecem sem solução até hoje, já que muitas das respostas necessárias para encerrá-los nunca foram encontradas. Número 10. Em julho de 2013, Alison Benítez, de 19 anos, morava na cidade de Perpignan com sua mãe e seu pai, Marie-José Benítez e Francisco Benítez. Ela começou como rainha da beleza e participaria do Miss Roussillon, marcado para 11 de agosto daquele ano. Naquele período, os pais dela enfrentavam uma crise e estavam se separando. Francisco já havia traído Marie várias vezes e ela estava cansada dos segredos dele. De acordo com Francisco, Alison e Marie de repente começaram a arrumar as malas no dia 14 de julho, depois saíram da casa da família dizendo que planejavam viajar para Toulouse. Contudo, investigadores duvidam disso, pois nenhuma das duas mulheres foi vista desde então. As contas delas seguem intocadas e os celulares desligados. Ele disse que ele e Marie discutiram naquele dia e achava que isso levou à partida repentina delas. Porém, observou-se que Francisco não foi quem comunicou o desaparecimento delas. Quando um amigo da família ficou preocupado com o silêncio da mãe e da filha, ele entrou em contato com a polícia e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Dias depois, Francisco também comunicou o desaparecimento delas. Durante a investigação que se seguiu, veio à tona que uma das ex-amantes de Francisco, Simone Oliveira Alves, também havia desaparecido em circunstâncias suspeitas em novembro de 2004, e embora o caso tenha sido investigado, ele nunca foi acusado de qualquer ato ilícito nesse caso. Ao descobrirem que Francisco levava vida dupla há anos, ele virou o principal suspeito. Descobriram que ele a agrediu tão violentamente em uma ocasião que ela foi hospitalizada, revelando sua verdadeira natureza violenta. Eles também descobriram que Alison descobriu o caso dele com Dolores ao encontrar mensagens no celular dele. Ele terminou esse relacionamento e logo iniciou outro com uma funcionária da embaixada francesa. Francisco manteve sua inocência e chegou ao ponto de gravar um vídeo negando qualquer envolvimento. E ele perdeu a vida pouco depois, o que significa que levou consigo qualquer conhecimento sobre o destino das duas mulheres. Ao revistar a casa da família, encontraram material biológico de Alison na geladeira e na secadora, que Francisco havia limpado com pastilhas de água sanitária. Os tribunais concluíram que Francisco matou sua esposa e filha, que nunca foram encontradas. Número 9. É sempre trágico descobrir que alguém inocente foi condenado, especialmente após anos preso por um crime que não cometeu. Foi isso que aconteceu no caso de Jesse Macpherson, de 33 anos, que trabalhava como servo para a família Fleming, em Glasgow, Escócia, em julho de 1862. A casa ficava no número 17 da Sandford Place e se tornaria o local de um crime que resultaria em um dos maiores erros judiciais já registrados naquela cidade. Em 4 de julho daquele ano, Jessie foi encontrada morta em seu quarto trancado, vítima de um ataque com cutelo de ferro. Algumas roupas de Jessie e alguns talheres da casa haviam sido roubados e a cena foi descrita como caótica. De maneira estranha, os pisos da cozinha e do quarto foram lavados, assim como o rosto, pescoço e peito de Jessie. Observou-se que a casa era de John Fleming e que seu pai, James, que trabalhava para John como escriturário, morava com a família naquela época. James virou o principal suspeito, pois era o único da família em casa durante o ataque. Ele disse que não ouviu nada durante o ataque e só soube da morte de Jessie quando foi informado. Especulou-se que James havia tentado se insinuar para ela, já que ele já tinha feito isso com outras empregadas no passado, mas a polícia acreditava que ela o rejeitou, o que o fez entrar em um acesso de fúria. Um penhorista entrou em contato com a polícia para relatar que os talheres desaparecidos haviam sido vendidos a ele por uma mulher chamada Mary MacDonald, que era um pseudônimo usado por uma ex-empregada que trabalhava na casa, Jessie McLaughlin, e que era a melhor amiga da vítima.
Ela foi presa rapidamente após a polícia encontrar roupas com material biológico em sua casa. James Fleming aceitou testemunhar contra ela, que mentiu sobre estar na casa naquele dia, o que foi comprovado em seu julgamento. As pegadas de McLaughlin correspondiam às encontradas na cena do crime, e o juiz então fez algo inexplicável. Ele repreendeu McLaughlin por 4 horas, o que muitos acreditam ter influenciado o júri. Em apenas 15 minutos, decidiram pela culpa e condenaram-na à execução, apesar de suas alegações de que James era o verdadeiro culpado. O tribunal achava que fez justiça, mas o público discordava. Eles tinham convicção de que James era o real agressor e, por suas objeções, a pena de McLaughlin foi reduzida para a prisão perpétua. Ela passaria 15 anos atrás das grades antes de ser libertada, após o que se mudou para os Estados Unidos. Em maio de 1892, Isabel McLennan confessou em seu leito de morte ter matado Jesse, afirmando que McLaughlin foi presa injustamente. Mas seja qual for o caso, é quase certo que McLaughlin era realmente inocente e que o agressor de Jesse nunca foi identificado. Número 8. Por quase 7 séculos, acreditava-se que Congrande della Scala, um senhor da guerra italiano, perdeu a vida ao beber acidentalmente água poluída de uma nascente, mas agora foi revelado que ele foi, na verdade, vítima de um crime. Em 1329, ele era o único governante de Verona e havia planejado várias campanhas militares que levaram à conquista de Pádua, Vicenza e Treviso. Em julho daquele ano, ele foi a Treviso celebrar sua vitória, mas adoeceu repentinamente. Apenas 44 dias após chegar à cidade, ele faleceu aos 38 anos e acreditava-se que seu erro de beber de uma nascente enquanto viajava para lá acabou selando seu destino. Mas nem todos tinham tanta certeza. Muitos achavam que a doença foi fatal cedo demais e que havia algo mais acontecendo sem que soubessem. Especulou-se que alguém quis acabar com a vida dele e que de alguma forma fez com que ele adoecesse tanto a ponto de perder a vida. O historiador do século IV, Galeazzo Gattari, escreveu que acreditava que De Della Scala havia sido envenenado, mas não havia como provar essa teoria. No século XV, Torello Serena afirmou que uma fruta envenenada foi usada para matar o governante, mas outros tinham teorias diferentes. Giovanni Villani afirmou que, após sua vitória sobre Treviso, De Della Scala comeu tanto durante a celebração que acabou ficando gravemente doente, embora essa teoria tenha sido descartada, assim como a crença de que sua doença foi causada por água contaminada. O local de sepultamento foi escavado em 1923 e arqueólogos descobriram que os restos mortais de De Della Scala estavam bem preservados devido às condições secas do túmulo. Muitos anos depois, foi decidido que os restos mortais deveriam ser estudados para pôr fim ao mistério sobre o que causou sua morte. Um patologista forense chamado Gino Fornaciari foi convidado a usar tecnologia moderna para determinar a verdadeira causa da morte do governante. Amostras de tecido foram coletadas e, finalmente, algumas pistas foram encontradas para explicar o que havia acontecido com ele. As amostras continham vestígios da planta digitalis, que é mais conhecida como dedaleira. Vestígios foram achados em várias partes do corpo dele, e sua presença nos restos mortais indica que ele ingeriu grande quantidade da planta, o que certamente causou sua morte. A principal teoria é que ele foi envenenado por membros da República de Veneza ou do Ducado de Milão, mas após séculos, provavelmente nunca saberemos quem matou De Della Scala ou os motivos. Número 7. Em 1977, Jenny Chang, de 19 anos, estudava na Universidade Estadual de São Francisco e, segundo relatos, era uma mulher muito inteligente que se dedicava para obter boas notas. Em 11 de setembro daquele ano, Jenny passou um tempo no dormitório e, por volta das 18h, foi a pé até a biblioteca da universidade. Ela reservou uma sala de estudos no porão da biblioteca e tinha 5 horas para estudar, pois a biblioteca ficava aberta até às 23h. Na manhã seguinte, a colega de quarto notou que Jenny não voltou ao dormitório e relatou seu desaparecimento.
Uma busca foi realizada na biblioteca e não demorou para que Jenny fosse encontrada, mas nas piores circunstâncias. Ela foi achada sem vida e roupas na sala de leitura dos professores, no quarto andar da biblioteca. As roupas e papéis dela foram cuidadosamente colocados próximos ao corpo e constatou-se que foi atacada com arma branca. A sala estava em desordem, com vários móveis quebrados espalhados pelo chão. Isso indicou aos investigadores que Jenny lutou bravamente durante o ataque fatal. A sala de leitura foi trancada às 17h naquele dia, então Jenny precisaria de alguém para liberá-la com cartão ou chave. Os investigadores souberam que 200 pessoas possuíam chaves para a sala e outras 1.200 tinham os cartões necessários. O principal suspeito no caso dela se chamava Floyd McCoy, um segurança que trabalhava na universidade na época. Na noite do ataque a Jenny, ele saiu do turno sem avisar, o que gerou suspeita. E quando foi questionado, ele afirmou que começou a se sentir mal e por isso, simplesmente, foi para casa. Ele foi demitido uma semana depois e preso um mês após ser acusado de atacar outra mulher com arma. Ele foi acusado de agressão, cárcere privado e agressão com arma letal. No processo, revelou-se que ele atraiu a mulher ao andar onde Jenny foi achada e usou seu cartão de acesso para cometer a agressão. Isso reforçou a posição da polícia de que ele matou Jenny, mas nunca houve provas suficientes para comprovar isso. Sem novas pistas, o caso esfriou e surgiram várias teorias. Porém, até agora, segue desconhecido quem tirou a vida de Jenny naquela noite. E só o tempo dirá se a pessoa responsável por sua morte algum dia será identificada e processada. Número 6. Aos 25 anos, Jennifer Beard, do país de Gales, Reino Unido, mudou-se para a Tasmânia, Austrália, para seguir sua carreira de professora. O ano era 1970, quando ela e seu noivo, Red Williams, decidiram viajar para a Nova Zelândia para passar as férias, e foi lá que seu caso teria início. Jennifer e Red marcaram de se encontrar em Milford Sound em 5 de janeiro, mas ela não apareceu e ele ficou preocupado com ela. Ele sabia que ela estava pegando carona na costa oeste da Nova Zelândia para o encontro e temia que algo tivesse acontecido com ela. Ele registrou o desaparecimento e a investigação começou. Testemunhas relataram ter visto Jennifer na véspera de Ano Novo de 1969 com um homem que dirigia um Vauxhall verde antigo. Eles foram vistos em Fox Glacier e uma busca foi organizada. Os buscadores tiveram dificuldade em cobrir o terreno por ser remoto, com vegetação densa e pântanos de difícil acesso. Outra testemunha disse à polícia que viu um homem com a mesma descrição de quem estava com Jennifer naquele dia e descreveu o mesmo veículo, afirmando que era bicolor, verde e azul, avistado em um ponto de descanso perto da ponte do rio Haste. Em 3 de janeiro, uma família que viajava pela área parou perto da ponte para a filha pequena fazer uma pausa para ir ao banheiro. Ao voltar para o carro, ela contou aos pais que viu um homem nu dormindo sob a ponte, mas eles acharam que era imaginação e ignoraram o assunto. Outra família contou que parou na área de descanso, próxima à ponte, e encontrou um homem com problemas no carro. Ele estava dirigindo um Vauxhall da mesma cor, mas eles não viram Jennifer naquele momento. Após os avistamentos, a polícia fez buscas na ponte e logo encontrou o corpo de Jennifer. Eles supuseram que ela foi para debaixo da ponte para se aliviar e acabou surpreendida por um agressor que tirou sua vida. Sua mochila e câmera sumiram e concluiu-se que ela morreu por estrangulamento. O homem no Vauxhall foi identificado como o único suspeito no caso dela, e um mecânico local disse que ele levou o carro para pequenos reparos. Lá dentro, ele notou alguns equipamentos de camping e afirmou que o homem parecia completamente normal e de forma alguma ansioso, mas disse que ele estava com pressa para voltar à estrada novamente. O homem foi localizado e interrogado por 6 horas sobre o caso de Jennifer. Depois ele foi identificado como o caminhoneiro Gordon Bray. Ele afirmou aos investigadores não ter relação com o caso de Jennifer e nada foi achado em seu veículo que o ligasse ao crime. Sem provas que o ligassem ao crime, a polícia teve que liberá-lo.
e Bray manteve sua inocência até seu falecimento em 2003. Em 2019, houve uma reviravolta. Um artigo afirmou que um amigo de Ian Malloy havia confessado ter matado Jennifer, mas ele já havia falecido, e não se sabe se realmente esteve envolvido, mantendo o caso como um mistério não resolvido. Número 5. A família da aviadora de primeira classe Ashley Turner, de 20 anos, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi informada de sua morte em um ataque no dormitório. Eles se surpreenderam, pois ela era conhecida por sua força e capacidade de se defender na maioria das situações. Ashley estava lotada na Estação Aérea Naval dos Estados Unidos, em Keflavik, Islândia, em agosto de 2005, e no dia 15 daquele mês, ela foi encontrada inconsciente em uma sala comum no prédio do seu dormitório. Ficou claro que ela foi atacada com uma lâmina e levada rapidamente ao hospital naval. Lá, os médicos fizeram tudo o que podiam para reanimá-la, mas seus esforços foram em vão e ela faleceu às 22h56. Seus pais, que moravam em Frederick, Maryland, infelizmente souberam do ataque à filha por meio de um artigo publicado online por um jornal islandês. Eles contataram os militares, mas tiveram poucos detalhes. Eles não sabiam se havia suspeitos identificados, se uma arma foi usada ou se Ashley reagiu ao agressor. Quando tentaram obter mais informações sobre o que aconteceu, foram ignorados e fizeram com que se sentissem como se estivessem incomodando os investigadores responsáveis pelo caso de Ashley. Mas aceitaram que muitos detalhes não podiam ser divulgados, pois a investigação seguia em andamento. Descobririam que Ashley acusou um colega militar de tê-la roubado e testemunharia contra ele no tribunal. O que causou muita raiva neles foi o fato de que Ashley foi forçada a morar no mesmo dormitório que o acusado, o que teria dado a ele ampla oportunidade de acabar com a vida dela para que ela não pudesse testemunhar contra ele. O homem em questão foi preso por suspeita de homicídio, e a família de Ashley acabaria descobrindo que seu nome era Calvin Hill e que ele era de Warren, Ohio. Ele roubou o cartão bancário de Ashley e se apropriou de $2.700 antes de ser pego. Outras evidências foram encontradas contra Hill quando investigadores notaram uma substância em seus sapatos, que, ao ser analisada, revelou ser material biológico de Ashley. Hill foi acusado de homicídio, mas o julgamento revoltou ainda mais os pais de Ashley, pois sentiram que o júri, formado por 14 militares, não analisou todas as evidências antes de declará-lo inocente. O pai dela disse à mídia que o júri deve ter apressado-lhe o veredito de inocência para evitar o trânsito no horário de pico. Mas ele se declarou culpado de outras acusações, incluindo furto, apropriação indevida, fazer declarações falsas e ausência não autorizada. Ele foi considerado culpado e recebeu 19 dias de trabalhos forçados, multa e reprimenda formal. Número 4. Já se passou mais de um século desde que James Barkley, conhecido pelos amigos como Jim, perdeu a vida na Onondaga Station, uma fazenda de gado localizada no vale remoto dos Alpes Vitorianos, na Austrália, e seu agressor nunca foi levado à justiça. James tinha um histórico de problemas com a lei que começou quando ele ainda estava na escola. Certa vez, ele se envolveu em uma briga e em outra foi acusado de pequeno incêndio criminoso com a polícia envolvida. Ele saiu da casa da família em 1866, quando decidiu que queria trabalhar nos garimpos. Ele viajou pela região de Mansfield durante a próxima década, mas em 1897 já havia abandonado os garimpos e começou a fazer bicos, como rachar mourões e tosquiar ovelhas. Em 1907, ele alugou um pedaço de terra e começou a negociar gado para ganhar a vida. Ele era conhecido como um grande homem do mato que sabia sobreviver da terra. Em 1910, sua vida mudou quando ele se casou com Lizzie Kentiani, que morava com seus vizinhos. Eles tiveram um filho, mas apenas 4 anos após o casamento, Lizzie contraiu tuberculose e faleceu. Em 1912, ele viajou ao Vale de Onondaga para negociar gado e, devido às suas habilidades, tornou-se gerente da fazenda 3 anos depois.
Sua vida era solitária, mas ele fez amizade com Harry Smith, morador de Eagle Vale. Ele nomeou John Bamford, de 61 anos, de Black Snake, como trabalhador geral em 1917, mesmo ele tendo temperamento ruim e já tendo sido acusado de matar a esposa. Os dois homens foram vistos juntos em Talbotville em dezembro daquele ano, quando foram votar no referendo sobre os reforços. Eles partiram dia 21 para a fazenda de gado. No dia seguinte, Harry Smith chegou às 18h para entregar o correio. Ele achou estranho ver "em casa esta noite" escrito a giz na porta da cozinha e se surpreendeu por não encontrar os dois homens durante 2 dias ali. Ele partiu para Eagle Vale no dia 24 e voltou em 14 de fevereiro apenas para encontrar a mesma pilha de correspondências, não abertas ainda, sobre a mesa da cozinha. Ele contatou os donos da fazenda, que vieram 10 dias depois e, após buscas, acharam Jimmy morto em uma cova rasa, perto de um riacho. A polícia foi chamada e descobriram que o cavalo e a sela de Bamford sumiram, mas logo o cavalo foi encontrado solto nas Holt High Plains. Investigações mostraram que Jim foi atacado com uma arma de fogo de grande porte e especulou-se que os dois tivessem discutido, o que levou Bamford a perder o controle. Acredita-se que ele então pegou sua arma de fogo e tirou a vida de Jim antes de enterrar seus restos perto do riacho. Bamford foi encontrado morto depois e nunca se soube se ele matou Jim. Seu caso segue sem solução há mais de um século. Número 3. A família de 2 irmãos, Roland DeLoach, de 42 anos, e Joseph Smith, de 27 anos, está desesperada por respostas em seu caso, que nunca foi solucionado. Os investigadores também se frustraram, pois o agressor nunca foi identificado e segue foragido. Em outubro de 2016, os irmãos moravam na casa da família na Hayes Drive, em Sanford, Flórida. Roland trabalhava em uma fábrica, enquanto Joseph queria ser artista de rap. Eles decidiram permanecer na casa da família para poder cuidar da mãe idosa, depois que o pai faleceu de câncer. Foi dentro dessa casa que os 2 irmãos perderiam a vida em um ataque descrito como covarde. No dia 31 de outubro de 2016, Roland tinha acabado de terminar seu turno na fábrica e estava ansioso por uma noite tranquila em casa com a família. Ele estava em seu quarto quando ouviu barulhos altos na casa e correu para ver se sua mãe estava bem, temendo que algo tivesse acontecido. Antes que ele saísse do quarto, um homem mascarado o confrontou e o matou com uma arma de fogo. Vizinhos disseram à polícia que ouviram 4 ou 5 barulhos altos naquela noite, mas não sabiam que era um ataque. A polícia foi chamada e chegou à casa por volta das 21 horas. Dentro da casa descobriram que Joseph e Roland foram atacados e que Joseph já estava morto. Roland foi levado às pressas para um hospital, mas sua vida não pôde ser salva. A mãe, Bárbara, também passou por uma experiência traumática. O agressor a obrigou a ajoelhar-se na sala, mas poupou sua vida por motivos desconhecidos. Foi observado que o homem usava máscara na noite de Halloween, mas investigadores não achavam o crime ligado à data. Os investigadores disseram que Joseph era o alvo principal do ataque, e Roland só foi atingido por sair do quarto ao ouvir tiros. Logo, os primeiros suspeitos foram identificados. A polícia informou que buscava o criminoso condenado Dante James e sua namorada Shabetta Seals. O casal foi preso por porte de arma no dia seguinte ao ataque, mas liberado sob fiança. Ao chegar em casa, James removeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para a Geórgia, sendo preso depois. Ele e Seals se recusaram a cooperar com a polícia, mas foi determinado que provavelmente não cometeram o ataque. A polícia suspeitava que eles sabiam do crime, mas o casal não quis divulgar informações. Descobriu-se que James tinha outra namorada que foi localizada e interrogada. Ela também se recusou a cooperar e acredita-se que ela saiba quem cometeu o ataque e qual foi o motivo do culpado, mas ela nunca revelou nenhuma dessas informações à polícia. A família dos irmãos acredita que o ataque foi premeditado por alguém que conhecia sua rotina.
Mas apesar de uma recompensa de $5.000 ter sido oferecida por mais informações, o caso continua sem solução. Número 2. Em 2008, os investigadores sofreram mais um revés no caso de Sylvia Salinas, de 30 anos depois que a maior parte das evidências coletadas durante a investigação foi perdida ou destruída por causa do furacão Ike. Sylvia morava em Galveston, Texas. Em 1989, ela e a família eram conhecidas por ir à igreja aos domingos e rezar o terço antes de dormir todas as noites, pois eram católicos devotos. No final de 1970, Sylvia havia comprado uma mercearia que chamou de Salinas Food Store. A loja ia bem, já que ficava no bairro onde ela cresceu, e ela recebeu muito apoio. Ela era conhecida por ser muito querida, simpática e acolher todos em sua loja. Muitas pessoas com dificuldades financeiras conseguiam fiado na loja para alimentar suas famílias, e ela ficou conhecida na região pelo apelido de Tia Sil. Sabe-se que ela tinha o hábito de manter uma arma de fogo carregada embaixo do balcão da loja, já que frequentemente trabalhava sozinha durante a noite. Seus amigos disseram que ela percebia perigos facilmente, principalmente na loja. A manhã do dia 31 de outubro de 1989 começou como qualquer outra. Ela abriu a loja e depois seus pais chegaram para ajudar nas tarefas. Eles saíram na hora do almoço e caminharam 2 quarteirões até em casa, sem saber que nunca mais veriam Sylvia viva. Às 13h22, uma empresa de segurança respondeu a uma chamada de assalto em andamento na loja, e a polícia recebeu a mesma notificação 2 minutos depois. A polícia chegou primeiro, apenas 4 minutos depois, mas, nesse momento, já era tarde demais. Ao entrarem na loja, encontraram Sylvia morta atrás do balcão. Ela foi atacada com uma arma branca grande, encontrada no balcão ao lado. Ela não conseguiu alcançar sua arma, indicando à polícia que foi surpreendida pelo agressor. Arrombaram a caixa registradora e roubaram todo o dinheiro. O assaltante também levou as moedas e os vales alimentação que restavam. Quando o assaltante forçou a gaveta do caixa, um alarme silencioso avisou a empresa de segurança e ficou determinado que Sylvia morreu às 13h20. Ninguém viu o ataque acontecer, mas especulou-se que o agressor conhecia Sylvia, já que ela não apresentava ferimentos de defesa. Os investigadores anunciaram que estavam procurando um homem que foi visto usando um telefone público pouco antes do ataque. Acreditavam que ele poderia ter visto o culpado entrar na loja, mas nunca foi identificado. Testemunhas disseram ter visto outro homem, de cabelo loiro escuro, correndo pela calçada logo após o ataque, mas sua identidade ainda é desconhecida. Como quase todas as provas no caso de Sylvia foram destruídas, nenhum suspeito foi nomeado e o agressor segue desconhecido. Número 1. Em 1985, um homem de 29 anos, chamado Pierre-Émile Lalachalier, começou a namorar Madeleine Smith, que era 10 anos mais nova que ele, em Glasgow, Escócia. Eles trocaram mais de 250 cartas de amor antes de finalmente decidirem se casar e, segundo todos os relatos, estavam muito apaixonados. Pierre estava treinando para se tornar um horticultor, o que significa que ele trabalhava na propagação de plantas e no cuidado de culturas e parecia ter um bom futuro pela frente. Seus planos fracassaram ao descobrir que os pais de Madeleine eram contra o casamento e já tinham escolhido um homem da alta sociedade para ela. Ele resolveu tentar intervir usando as cartas de amor contra Madeleine. Ele usou as cartas para chantageá-la, ameaçando revelar o caso ao noivo William Harper Manache. Ele chegou ao ponto de segui-la por onde fosse, sempre que ela e Manache passavam tempo juntos e até mesmo quando ela estava com a família. E logo, Madeleine não conseguiu mais resistir a ele, e eles recomeçaram o caso. Quando não podia levá-lo escondido para sua casa, ela pedia que ele esperasse fora do porão e levava xícaras de chocolate quente. E isso continuou até 1857, quando a saúde de Pierre começou a piorar repentinamente. Ele sentiu dores agudas na lateral do corpo e náuseas extremas. Os sintomas melhoravam por um tempo, mas retornavam semanas depois e ele nunca descobriu a causa da doença.
Em março daquele ano, ele adoeceu pela última vez antes de ser encontrado morto no quarto. Seus amigos exigiram autópsia após desconfiarem do súbito declínio de sua saúde e seus restos foram exumados. Constatou-se que ele ingeriu cerca de 82 grãos de arsênico e, ao encontrarem as cartas de Madalena para Pierre, ela virou a principal suspeita. Quando a polícia foi à casa de sua família para prendê-la, soube que ela já havia deixado Glasgow rumo a Royal, de navio a vapor. Ela foi localizada por seu irmão em Manac e foi levada para Edimburgo para ser julgada após sua prisão. Ela foi retratada como uma mulher sádica que havia envenenado Pierre sistematicamente para se livrar dele, de modo que o escândalo do caso deles permanecesse em segredo. Ficou comprovado que ela comprou arsênico, mas afirmou usá-lo diluído para lavar rosto, braços e pescoço, prática comum na época. A promotoria não provou que Pierre e Madeleine se encontraram antes da doença dele e ela foi inocentada. É geralmente aceito que Pierre realmente perdeu a vida por envenenamento e que Madeleine era a única pessoa com motivo para acabar com a vida dele. Mas, após ser absolvida, ela mudou-se para Nova York, onde viveu até os 93 anos, deixando o caso de Pierre como um mistério provavelmente sem solução. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas, meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.